Oferecimento: Pasta Chef. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 99172 8933, Londrina, Paraná. Olá, bom dia! Eu não sei se você acompanhou nossa viagem à Terra Santa, mas tem videozinhos que eu preparei dos principais lugares para você dar uma olhada e se programar para a gente viajar junto. E como você ouviu aí no início, estamos nos organizando para a terra do Padre Pio, nos santuários italianos. É uma viagem fantástica, carregada de espiritualidade e fé. Há quanto tempo você espera uma viagem assim? Então, vamos embarcar nessa. Me envie uma mensagem para a gente bater um papo sobre isso. Hoje é quarta-feira, 7 de junho de 2023. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus, nosso Salvador, que nos gerastes filhos da luz, ajudai-nos a viver como seguidores da justiça e praticantes da verdade, para sermos vossas testemunhas diante dos homens. Amém. Marcos capítulo 12, versículos de 18 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência do seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Então Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nas comunidades cristãs dos anos 70, época em que Marcos escreve o seu evangelho, havia alguns cristãos que, para não serem perseguidos, tentavam incorporar o projeto de Jesus ao projeto do Império Romano. Outros que resistiam ao Império eram perseguidos, acusados e interrogados pela autoridade ou por vizinhos que se sentiam incomodados com seus depoimentos. A descrição dos conflitos de Jesus com as autoridades foi uma ajuda muito grande para os cristãos, para não se deixarem manipular pela ideologia do Império Romano. Ao lerem esses episódios do conflito de Jesus com as autoridades, os cristãos perseguidos se animavam e tomavam coragem para continuar o caminho. E aí vem os saduceus. Os saduceus eram uma elite aristocrática de proprietários de terras e comerciantes. Eles eram conservadores, não aceitavam a crença na ressurreição. Naquela época, a fé na ressurreição começava a ser considerada pelos fariseus e pela piedade popular. Isso estimulou a resistência do povo contra o domínio dos romanos e também dos sacerdotes, dos anciãos e dos próprios saduceus. Para os saduceus,
O reino messiânico já estava presente na situação de bem-estar que eles próprios vivenciavam. Eles seguiam a chamada teologia da retribuição, que distorcia completamente a realidade. De acordo com esta teologia vigente até hoje, viu? A gente encontra por aí. Deus recompensa aqueles que observam a lei com riqueza e bem-estar e pune aqueles que praticam o mal com o sofrimento e a pobreza. Você já deve ter ouvido um pouco disso por aí. Isso mostra porque os saduceus não queriam mudanças, claro. Eles queriam que a religião permanecesse como estava, imutável. Por isso, não aceitavam a fé na ressurreição. E eles vêm a Jesus para criticar e ridicularizar a crença na ressurreição e contam o caso fictício da mulher que se casou 7 vezes e finalmente morreu sem ter filhos. A chamada lei do levirato obrigava a viúva sem filhos a se casar com o irmão do seu falecido marido. A criança nascida desse novo casamento era considerada filha do marido falecido, e assim ele teria tido filhos. Mas, no caso proposto pelos saduceus, a mulher, apesar de ter tido 7 maridos, ficou sem marido. Eles perguntaram então a Jesus, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, a qual deles pertencerá a mulher? Pois 7 deles a tiveram por esposa. Era para dizer na realidade que acreditar na ressurreição levava a pessoa a aceitar o absurdo. Jesus então explica que a condição das pessoas após a morte será totalmente diferente da sua condição atual. Não haverá casamento após a morte, mas todos serão como anjos no céu. Os saduceus imaginavam a vida no céu como a vida aqui na terra. E Jesus finalmente conclui: Deus não é um Deus dos mortos, mas dos vivos. Você está com um grande erro. Os discípulos são avisados: quem estiver do lado desses saduceus estará do lado oposto, completamente oposto de Deus. Hoje a igreja celebra Santo Antônio Maria Gianelli, os pobres, as almas e a santidade do clero. Religioso, bispo, fundou a congregação das Filhas de Maria Santíssima do Horto e brilhou como empenho e exemplo brilhante de dedicação às necessidades dos pobres, à salvação das almas e na promoção da santidade do clero. Antônio Maria Gianelli nasceu em Cereta, perto de Chiavari, na província de Gênova, no dia 12 de abril de 1789. Entrou no seminário aos 19 anos e foi ordenado sacerdote 4 anos depois. Professor de letras e retórica, para receber o novo bispo, organizou em Gênova uma peça intitulada A Reforma do Seminário, que teve um eco notável. De 1826 a 1838, foi pároco em Chiavari. Este período é marcado por uma série de inovações pastorais e pela criação de várias instituições, como o próprio seminário. Sob o inusitado nome de Sociedade Econômica, foi criada uma instituição cultural e assistencial confiada por Dom Gianelli aos cuidados das Damas da Caridade para a educação gratuita das meninas pobres, uma caridade que confia às Damas da Caridade. É o primeiro passo para as Filhas de Maria Santíssima do Horto. Em 1838 foi eleito bispo de Bobbio. Ajudado pelos Lígures, ele reconstruiu sua congregação com o nome de Oblatos de Santo Afonso. Morreu no dia 7 de junho de 1846, 2 anos antes, havia criado uma pequena congregação missionária para pregar ao povo e organizar o clero, sendo um grande atuante na formação da igreja. Foi canonizado por Pio XII. Homem inteligente e clarividente, culto e sensível às correntes ideológicas da época, sabia muito bem que a meditação pessoal das verdades reveladas por Jesus
pode criar convicções firmes que formam consciências e iluminam as mentes. A meditação, de fato, ajuda a manter vivo o contato com o Senhor, fortalece a vontade, traz à tona os defeitos que devem ser corrigidos, eleva o tom da vida, faz respirar uma atmosfera mais elevada e serena. Pedimos ao nosso querido Santo que ensine o caminho da meditação e que através dela possamos ser usados pelo Senhor no serviço pastoral, no trabalho cotidiano. Que o seu exemplo e virtude sejam sempre caminho de esperança e caridade para nós. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente quarta-feira para você e logo mais à noite, missa votiva do Padre Pio e rezando aí por suas intenções. Até amanhã.